Provavelmente você já deve ter escutado falar sobre um poltergeist. Constantemente, assunto de filmes e séries de terror. Trata-se de um fenômeno sobrenatural que se caracteriza por uma série de manifestações físicas que supostamente são praticadas por algum tipo de fantasma. É uma palavra alemã, no qual polter significa algo como barulho e Geist significa fantasma. Vários casos envolvendo poltergeist já ocorreram pelo mundo. Alguns aconteceram de forma bem menos traumática, enquanto outros foram capazes de destruir vidas por completo. O fenômeno é estudado pela parapsicologia, que garante que os eventos são reais e perigosos. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês algumas das histórias mais assustadoras envolvendo poltergeist. Continue então por aqui, se tiver coragem, claro. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. O cachorro assassinado de Coventry. Esse vídeo mostra um caso que aconteceu em Coventry, uma cidade inglesa. É possível ver que supostamente a porta do guarda-roupa se abre sozinha. Em seguida, uma cadeira começa a se mover da mesma forma, sem a ajuda de ninguém. O que ninguém consegue ver é o piso do ambiente. Portanto, muitos acreditam que poderia ter alguma corda puxando os objetos. Por outro lado, a moradora da casa conta que foi um caso real de poltergeist e que até mesmo o cachorro foi morto por ele, esmagado nas escadas. O psíquico Derek foi chamado para averiguar o caso. Segundo ele, havia um espírito irritado na casa, chamado Jim, e felizmente ele conseguiu fazer com que ele fosse embora. 2. O poltergeist de Indianópolis. No ano de 1962, 3 gerações de mulheres viviam juntas em uma mesma casa em Indianópolis, nos Estados Unidos. No entanto, elas não se davam muito bem. A única paz que ainda tinha passou a ser quebrada a partir do dia 11 de março daquele mesmo ano, quando passaram a perceber atividades incomuns na casa. O primeiro caso aconteceu quando uma xícara começou a se mover sozinha. O segundo foi quando escutaram um forte barulho no andar de cima e viram que um ornamento de cristal acabara de cair sozinho de uma das mais altas prateleiras, se transformando em milhares de pedaços ao cair no chão. As mulheres chamaram a polícia, mas nada foi encontrado. Apenas os eventos continuaram acontecendo. E mais, elas passaram a sofrer com mordidas e arranhões durante a noite, que se parecia muito com a de morcegos, mas tal hipótese foi descartada, visto que era uma época em que eles estavam hibernando. Até mesmo vampiros foram levantados como suspeitos. Dias depois, uma das mulheres foi encontrada pelos policiais jogando objetos nas paredes e virando os móveis. No entanto, ainda era possível que ela estaria sendo possuída pelo autor original. 3. O poltergeist do Jaboticabal. Esse foi um famoso caso acontecido aqui mesmo no Brasil. No ano de 1965, uma garotinha de 11 anos chamada Maria José Ferreira se envolveu em um dos casos mais polêmicos conhecidos por aqui. Em sua casa, na cidade de Jaboticabal, pedras e tijolos começaram a se materializar no ar, sem que ninguém soubesse como. Em seguida, eles eram arremessados e atingiam a casa em que a garota morava com a família. Ao longo do tempo, até mesmo pessoas começaram a ser atingidas, e foi quando a situação ficou realmente grave. Os pais da menina passaram a acreditar que algo sobrenatural estava envolvido nisso,
e chamaram um sacerdote para realizar um exorcismo no ambiente. No entanto, tal ato parece ter apenas irritado ainda mais o tal poltergeist, que passou a agir de maneira ainda mais assustadora. Os móveis passaram a ser arremessados pela casa e barulhos horríveis passaram a ser escutados. Maria passou a ser diretamente atacada. Sofria golpes vindo de algo invisível e marcas de mordidas e manchas roxas começaram a aparecer pelo corpo da garota. Apenas para que você tenha ideia, em certo momento foi preciso retirar 55 agulhas de dentro da menina. Ela também sofreu tentativas de sufocamento e o poltergeist também ateava fogo na garota. Sem saberem ao certo o que fazer, os pais recorreram a um médium, como uma alternativa desesperada, e foi aí que o incrível aconteceu. Segundo o paranormal, Maria teria matado uma pessoa em sua vida passada, e agora ela estaria condenada a passar a eternidade sofrendo nas mãos do espírito. Ao completar 16 anos, a garota não suportou e suicídio por envenenamento. Após a tragédia, as manifestações sobrenaturais acabaram de uma vez por todas. 4. Poltergeist de Stoke e Lance. No ano de 2002, uma região específica de uma aldeia inglesa parecia sofrer com as ações de algo sobrenatural. Em um período de 18 meses, 26 carros sofreram um acidente no mesmo local. Todos acabaram perdendo a direção e batendo na mesma cerca, mas ninguém se feriu. Os motoristas relatavam que no momento do acidente sentiam como se suas mãos fossem afastadas do volante de forma involuntária, ou os pneus simplesmente não respondiam aos comandos, ocasionando a batida. Mais tarde, um psíquico chamado Richard relatou que havia recebido uma mensagem de algo desconhecido. Segundo a informação, em 1930, uma mulher havia morrido naquele mesmo local, em um acidente, onde o seu carro batia na cerca. Tudo havia acontecido durante uma briga pela direção. Dessa forma, seu espírito continuava vagando pela região e prometeu que se vingaria, fazendo com que outros motoristas passassem pelo mesmo, mas que não deixaria que ninguém se machucasse. 5. O monge. Uma casa situada em uma cidade inglesa provavelmente foi o abrigo de um dos piores poltergeists conhecidos pela história europeia da década de 1970. Ele era conhecido como poltergeist de Pontefract, mas também chamado de monge preto, visto que acreditavam que aquele era o espírito de um monge morto no século XVI. A família que morava no local relata que sofreu horrores durante o tempo em que viveram na casa. As coisas começaram a ficar bem medonhas, quando objetos começaram a se mover sozinhos. Poças de algo gelatinoso eram encontrados pela casa. Ambientes chegaram a ser bem mais frios que outros. Mas o pior ainda estava por vir. A filha do casal de apenas 12 anos foi a que mais sofreu. Certo dia, enquanto ela estava no andar de cima da casa, começou a ser arrastada por algo que segurava seu pescoço. Enormes manchas teriam ficado no corpo da criança. Mais tarde, ela também teria sofrido estrangulamento por um cabo elétrico, mas conseguiu sobreviver. Suspeitando do casal, a polícia foi até o local para investigar, mas também foram chamados psíquicos. A vizinha da família acreditava na história e relatava que o mesmo acontecia em sua casa, porém com menos intensidade e frequência. A solução foi abandonar a casa. 6. Carole Compton. Muita gente acredita que, na verdade, os casos associados a um poltergeist são causados pelo subconsciente de uma pessoa com habilidades
psicocinéticas, ou seja, ela é capaz de mover objetos com a mente, mas sem ter consciência disso, e muito